Olá, seja bem-vindo ao canal GoPowers. Esse vídeo é para você que já precisou fazer a remoção de vários acentos ou caracteres especiais no Power Query dessa forma aqui, ó. De vários tipos de acento ou caracteres especiais. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Então seja bem-vindo ao canal GoPowers. Meu nome é Márcio, sou especialista em Business Intelligence e trabalho com Power BI desde o seu lançamento no Brasil. Tenho várias certificações Microsoft, principalmente de Power BI. Então vem comigo para o vídeo de hoje. Então, você já deve ter passado por essa situação aqui, ó, de ter vários caracteres e precisar remover, tá? Quando você está começando ou pesquisa ali rápido na internet, as primeiras orientações são de quê? De fazer aqui uma função, usar a opção de substituir valores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou substituir o C cedilha maiúsculo aqui, né? Minúsculo, tanto faz, por C, por exemplo, tá? Ele faz essa substituição aqui, ó. Então, aonde estava aqui C cedilha virou a letra C. É mais comum, por exemplo, remoção de acentos. E por que isso? Já eu explico, tá bom? Então, aqui, por exemplo, A. Só que o Power Query, ele é case sensitive, ou seja, ele é sensível ao tamanho da fonte. Ó, substituir esse A aqui, por exemplo. Só que para eu substituir tudo isso dessa pequena tabelinha, essa tabela é pequena, 7 linhas, imagina quantos substituir valores eu teria que utilizar aqui, tá? E aí, esse vídeo é para resolver exatamente isso. Em vez de criar algo muito mirabolante, tem um jeito muito fácil de fazer, tá? Então vem comigo aqui para você aprender. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nova fonte, consulta nula. Nessa consulta nula a gente vai já renomear ela aqui, ó, chamar de fx de função, corrige acento, por exemplo, tá? Corrige acento. E aí, eu preciso entrar aqui realmente no código, tá? Mas é muito fácil mesmo, tá bom? Então, aqui na fonte, no lugar da fonte, eu vou separar, vou renomear minhas etapas aqui. Eu vou chamar de parte 01, tá bom? Que é a primeira coisa que o texto vai fazer aqui, ó. Vou dar um igual. E aí, eu vou invocar uma função chamada text.binary, to binary, ok? Texto para binário, tá bom? Então, o que essa função faz aqui, ó? Ela codifica o texto para um formato binário, ok? Basicamente é isso. Aqui, se a gente clicar, a gente vai ver aqui quais são as sintaxes possíveis para essa função. Nesse caso aqui, se ela tem mais de uma, significa que os demais podem ser, como que eu posso dizer? Podem ser, não precisam ser obrigatórios, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu preciso passar um texto, certo? Então, eu vou testar essa função com o texto, primeiramente, tá bom? Então, vem aqui, por exemplo, vou colocar a letra A, com acento aqui, tá bom? Na segunda parte dessa função, eu vou colocar um encoding. O que é o encode? É a codificação do texto. Qual país, por exemplo, tá? É muito comum quando a gente importa um arquivo .csv, tá? Então, o mais comum do arquivo CSV é o 1251, que é o que eu vou utilizar aqui, tá bom? E aí, vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Parte 1 aqui. Lembrando que o let é onde inicia e o in é a última função que vai ser executada para executar o código, ok? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele converteu apenas esse texto para um formato byte aqui, né? Que esse byte é um binário no caso, tá bom? Só que aí o que eu preciso fazer para funcionar esse cara bem legal? Transformar ele em tirar o binário e transformar em um texto de novo. Parece meio contraintuitivo, mas é exatamente isso. Confia que vai dar certo, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Vamos continuar essa função aqui, ó. Então ele gerou para mim um arquivo binário aqui para você saber o que está acontecendo, né? Então isso daqui tem uma parte 2, tá? Então vou chamar aqui parte 02.
Qual que é essa parte 02? Eu vou converter agora o binário para texto. Fazendo isso, ele remove os caracteres. Pode confiar, fica até o final aqui, hein? Então vamos lá. Text from binary, ok? E aí, o que que essa função faz aqui? Vamos ver aqui, ó. Apertar Ctrl espaço. Não deu sugestões? Então vamos na raça aqui mesmo, tá? Quando eu estou usando o Power Query, eu preciso invocar a função anterior aqui. Então eu vou chamar aqui a parte 01, ok? Parte 01. Agora ele trouxe aqui, ó. E aqui, qual vai ser o segundo encoding desse cara? Então aqui, ó, ele decodifica. Então o que que ele faz, ó? Ele decodifica dados de um formato binário em texto, tá? Vamos decodificar esse cara aqui para ver o que que acontece. Ó, opa, esqueci de colocar a parte 2 aqui. Ó, ele já corrige aqui pra gente, tá? Olha que legal aqui. Então vou colocar aqui a letra... Vou colocar o C cedilha aqui, que é o mais comum para testar. Vamos ver aqui se ele corrige para a letra C. Legal. Não é muito comum tirar o C cedilha, tá? Eu tô usando apenas como exemplo. Então vou colocar o AN aqui, né? O acerto circunflexo aqui, ó. Já funcionou, tá bom? Só que eu tenho que fazer isso para todas essas linhas. Então o que eu faço? Eu transformo esse cara numa função, tá bom? Vamos voltar aqui e deixar esse cara legal aqui, ó. Outra dica aqui para garantir que ele vai formatar para um formato, que ele vai remover realmente todos os acentos, a gente usa mais uma função aqui dentro, no encode, tá? Que é o formato do texto. Então vamos para garantir aqui, ó, text.encoding. Text encoding.ask2 aqui, ó, ask2 aqui, tá bom? Isso aqui é uma função já pronta. Recomendo o quê? Dá uma consultada lá na documentação do Power BI, depois eu deixo o link aqui também, com detalhes mais abrangentes aqui dessa função, tá? Como eu quero transformar esse cara numa função para ele executar para todas as linhas de uma tabela, por exemplo, então eu vou dizer que ele é uma função. Então, como a gente faz no Power Query para dizer que é uma função aqui, ó. Vou colocar o sinal, aqui o microfone está na frente, né? Vou colocar o sinal de igual, vou abrir aqui aspas e vou chamar aqui de texto de entrada, que é o texto que vai entrar aqui, né? Então vai entrar o texto da tabela aqui. E aí eu vou fazer isso daqui, ó, que aí eu tô garantindo que isso vai ser uma função. Só que aqui, ó, na entrada, eu vou colocar qualquer texto que entrar aqui agora, ó. Olha que massa. Muito massa, muito massa. Vamos ver se funciona. Deixa eu tirar o zoom. Tá faltando alguma coisinha aqui, deixa eu ver. Deu um errinho aqui. Deixa eu ver onde que tá o erro. Eu acho que é esse igual aqui. Ok, agora sim. Beleza. Então eu poderia fazer aqui, né, só para testar. E aí ele vai criar uma nova tabela aqui, mas enfim. Mas o que que eu quero fazer? Eu quero fazer para essa tabela inteira, tá? Vou tirar essa opção aqui de valor substituído, tá? E aí eu vou chamar esse cara aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para todo mundo enxergar bem, muito bem. Lembrando que esse arquivo aqui vai ficar disponível lá na área de downloads aqui do canal, tá? Tem o link aqui embaixo. A inscrição é gratuita, tá? Esse arquivo vai ficar disponível lá. Mas não deixe de assistir a aula, tá bom? Então vamos invocar essa função. Eu vou invocar criando uma nova coluna a partir dela, tá bom? Então vou criar aqui uma nova coluna, adicionar. E aqui, ó, talvez você nunca tenha utilizado isso, ó, invocar função personalizada. O que que esse cara aqui faz? Ele cria uma coluna através de uma função. Então vamos fazer aqui, ó. Função personalizada. Preciso dar um nome para essa coluna. Chamar de caracteres corrigidos. Caracteres corrigidos. Muito bem. E aí, eu vou selecionar a função. Eu tinha criado uma primeira aqui, mas vou pegar essa segunda, tá? E aqui eu falo qual coluna eu vou invocar
a partir de qual coluna eu vou colocar o texto de entrada, né? Como só tem uma coluna aqui, vai ser essa acentos mesmo, tá bom? E aí eu vou dar um OK. E olha que legal, tá? A tela travou aqui. Beleza. E olha que legal aqui, ó. Isso daqui, mesmo que você tenha mais de um caractere dentro da célula, dentro da linha, ele vai corrigir para toda a linha, ok? Então, isso que é mais bacana dessa função. E é apenas praticamente uma linha aqui de etapa aplicada. E isso deixa seu modelo muito rápido, tá? Se você fazia de outra forma, comente aqui qual forma que você fazia. Se isso aqui é novo para você, comenta também. Não deixe de comentar, é legal pro canal. Compartilha nas suas redes também aí, que eu acho que vai ser muito útil para quem você conhece aí, tá? Compartilha lá no seu LinkedIn, me marca lá também. Se isso te ajudou de alguma forma também, se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que você provavelmente não viu esse conteúdo aqui no YouTube ainda, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa aqui para esse de estados. Eu vou explicar o porquê. Por que é importante isso daqui. Por exemplo, se você tem uma dimensão e ela precisa de outra dimensão para conectar, por exemplo, de uma fato, enfim, para fazer um PROC-V, qualquer coisa que você vai fazer ali, um VLOOKUP, um join, por exemplo, no Power Query, e de um lado tem acento, de outro não, você precisa normalizar, tá? E qual que é a forma mais fácil de normalizar isso? Removendo o acento de um, ok? Então, por exemplo, tem um vídeo que eu vou gravar que tá na minha listinha de 100 vídeos. Se você não sabe, a minha meta é chegar a 100 vídeos novos aqui. Que eu vou fazer uma dimensão de região. Só que ela é muito completa, tá? Se esse vídeo já tiver gravado, vai estar aqui no link também, tá bom? Então, eu vou invocar para cá. Cadê aqui? Transformar coluna. Invocar função personalizada. E vou chamar aqui de estado sem acento. Só para ficar muito intuitivo mesmo, tá? A coluna estado, ok. Lembrando, boa prática aqui, tá? Se você não conhece, tudo no Power Query, você precisa obrigatoriamente tipificar o dado. Você precisa informar, deixar específico que aquele dado é de um tipo. Ok? E qual que é o tipo desse dado? Texto, tá bom? E aí eu venho aqui, página inicial, fechar e aplicar. Eu já deixei montado aqui um visual de mapa, só para vocês entenderem aqui e ficar bem mais fácil de explicar, tá bom? Carregando aqui. Ó, aqui deu erro. Então eu tenho aqui, por exemplo, estados nesse visual de mapa aqui, ó. Mapa... Qual é o nome desse mapa aqui? Mapa coroplético. E do lado do mapa coroplético, eu tenho um mapa muito conhecido também, que é o mapa de formas. Eles são bem parecidos, tá? São bem parecidos. Porém, esse mapa de formas aqui, o que ele faz? Ele deixa apenas o país. É exatamente isso, ele deixa apenas o país aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse cara aqui eu coloquei com acento, que é o mapa de formas. E aqui eu vou colocar sem o acento, tá? Pode ver aqui que ele preenche o mapa todo, ele não tem nenhum problema. Apenas Brasília que não está listado aqui, né? Ele preenche o mapa todo, tranquilo. Nesse outro cara aqui, ó, ele não preenche, no caso aqui, sem o acento, com o acento, tá? Então ele precisa que esteja removido o acento. Aqui agora, com o estado sem acento, ele preenche completamente. Se você já passou por esse problema aqui, se você trabalha um tempinho com Power BI, imagino que sim, tá bom? Então, essa é uma forma bem bacana de fazer essa correção de acento. E é óbvio aqui que também é boa prática categorizar esse dado aqui, né? Então, o que ele é? Estado ou província, né? Beleza? Então... eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. Por favor, me ajude que esse vídeo chegue a mais pessoas. E a nossa meta aqui também desse ano, tá? Olha a nossa meta aqui desse ano. Para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas aqui, ó. Olha a nossa meta aqui, ó.
1.000 inscritos, tá bom? Falta pouquinho para chegar, então me ajude aqui a conseguir isso daqui e mais pessoas terem acesso. Esse vídeo já está sendo gravado aqui em julho e a meta de julho era 800, né? Então, a nossa meta é 1.000 até setembro aqui, tá bom? Então tá bem pertinho aqui. Me ajuda que a gente vai chegar junto aqui e compartilhar muito mais conteúdo, tá bom? Então, eu agradeço aí por você que ficou até o final. E se você ficou até o final, eu quero que você escreva um código aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o final e você gostou desse vídeo, tá? Então, quem não assistiu até o final vai olhar ali e não vai saber o que é, tá? Então, vamos fazer essa brincadeira aqui nos vídeos. Então, você que ficou até o final, escreve no comentário, fora algum comentário aí legal que você já tenha planejado colocar, escreve assim, ó, FX. Só isso. Pra quê? Pra bugar a mente aí das pessoas que não ficaram até o final do vídeo, tá? Então você que se comprometeu a ficar até o final, você escrevendo ali FX, vou saber que você ficou até o final, tá bom? E vem muito vídeo novo pela frente, tá? E nossa meta é o quê? Formar profissionais profissionais powers. Chega de amadorismo, gente. Chega de amadorismo, tá bom? Então, let's go powers!